mais uma vez com vocês, lição para adolescentes. Agora, no tópico 2, gritos de terror. Por que gritos de terror? Sim, é o que estava acontecendo. Quem mais, além dos mercadores, sacerdotes e animais, estava no pátio externo do templo durante a Páscoa? Paulinha, me explica. Tinha muita gente, tinha animal, tinha sacerdote. Pessoas, mas tinha mais alguém ali? Fala pra mim. Tinha algumas pessoas que ficaram no pátio. As pessoas cegas, deficientes, surdos e os mais pobres, né? Que não tinham condições de comprar nenhum animal. Aí eles ficavam do lado de fora. Então, era uma classe um tanto marginalizada, mesmo no tempo de Cristo, ali entre os judeus. E eles ficavam, assim... como eu posso dizer? Excluídos. Excluídos, isso, obrigado, Paulinho. Excluídos, não oficialmente, mas, assim, tecnicamente excluídos. E essas pessoas, elas iam para a Páscoa, porque aquela era a ocasião da Páscoa. Era uma festa tradicional, anual, e todos queriam participar da Páscoa. Porém, essa classe ficava à mercê, à parte alheia ao contexto, como disse a Paulinha, excluído. Essa foi a resposta trazida pela Paulinha sobre a classe que estava na parte externa do templo. Alguma coisa mais, Paulinha? Sim, e por eles serem a classe mais pobre, a classe mais baixa, os sacerdotes também, eles se gabavam muito. E isso deixava muito angustiados, porque eles se sentiam meio desprezados. Inferiorizados, isso. Perfeito, perfeito. Agora, Jesus olha tudo isso e ele cria uma reação, ele apresenta uma reação. Reação favorável, desfavorável? Vamos ver na pergunta seguinte. Agora eu me dirijo ao Vitor. Vitor, como Jesus reagiu ao entrar no pátio do templo, ao ver os mercadores, os sacerdotes gananciosos, os animais, os cambistas, enfim, como Jesus reagiu ao ver todo esse, vou usar o termo aqui, esse zoológico ali dentro do templo? Como ele reagiu? Fala para mim. Então, aqui, como está escrito na nota, ao entrar no templo, Jesus viu as tradições desonestas. Então, os pessoal, tipo assim, eles estavam sendo desonestos lá. Ele viu a aflição dos pobres. As transações desonestas. Isso. As transações Isso. desonestas. Ele também viu a aflição dos pobres, porque eles achavam que se eles não tinham condições para comprar uma ovelha, ter derramamento de sangue, eles achavam que eles não iam ter condições de serem perdoados. Isso. Perdoados. Então, esse era o contexto. E como Jesus reagiu? E aqui, então ele fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos campistas, e virou suas mesas. Então, ele tirou tudo que era ruim. Aquela coisa toda organizada para ter, aquele ambiente comercial todo organizado, passou a ser derrubado por Jesus, e ele, com a sua presença de santidade, irrompeu-se a santidade dele ali, e ele, com um zelo santo, expulsou essas pessoas ali do templo. Foi isso que aconteceu, exatamente foi isso que aconteceu. Agora, Paulinha, e o que aconteceu depois? Que o barulho, a confusão, porque eu imagino que confusão foi essa, né? Jesus empurrando as mesas, Jesus mostrando aquele zelo santo e sua autoridade também, apresentando sua autoridade. E aí, Paulinha, eu te pergunto, o que aconteceu depois que o barulho e a confusão cessaram? O que aconteceu? Então, aqui na nota está dizendo que houve um silêncio. O silêncio chegou a ser doloroso. Então, imagina o clima que ficou depois de tudo aquilo, um clima pesado, as pessoas olhando para Jesus com aquele olhar, assim, triste. E aqui fala a frase que ele disse aqui no final. Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então, ele deve ter ficado muito chateado quando viu tudo aquilo. Mas a pergunta em si, perguntando o que aconteceu depois, houve um silêncio muito grande. Pessoal, mas vocês imaginam, né? O pessoal fazendo um barulhão, de repente Jesus se impõe e com um zelo santo faz toda aquela atitude de purificação. E aí, quando acabou tudo aquilo, o que tinha que acontecer é silêncio mesmo. O respeito passou a reinar naquele ambiente. Percebam que nós temos lições para receber daqui, desse momento. A primeira lição é que quando o pátio fica vazio de pessoas cambistas, ainda existem pessoas que aguardam Jesus
para que ele possa curá-los. Segundo, Jesus reage negativamente quando nós fazemos da casa de oração uma casa de venda e de comércio. Terceiro, para ele, o zelo da casa de Deus o devora. Ele leva a sério o zelo, ele leva a sério a reverência, e a reverência deve ser mantida. Às vezes, a gente, na hora que está lá no culto, liga o celular e começa a jogar e alguma coisinha assim, né? Estou apontando ninguém, tá, pessoal? Tá? Certo? Às vezes a gente dizia, vai ver alguma coisa no Instagram e tal, e tem aquela pregação bonita, aquela mensagem da escola sabatina, e isso aí é uma lição para a gente organizar as coisas e levarmos as coisas de Deus de modo sério. Não comercializarmos no pátio da igreja e também não vulgarizarmos a hora sagrada fazendo coisas comuns. Essa é uma lição para mim e para você. Se você tem algum detalhe aí, descobriu algum detalhe que você não entendeu ou quer algum esclarecimento, deixe seus comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Queremos esse canal repleto de inscritos e contamos com a sua inscrição. Que Deus te abençoe. Até amanhã.